E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Trazer mais um pouco de conhecimento da parte do Pai para vocês sobre aquilo que ele falou comigo no dia 8/8 de 2025. E eu tinha parado nessa parte aqui, onde diz assim: ninguém nunca vai ter todas as respostas porque o Pai se deixa saber por todos, cada um a sua perspectiva dada por ele, tudo para o exercício da humildade. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aí, meditando sobre essa palavra para dar continuidade a essa parte da mensagem dele, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ele decidiu se deixar saber por todos, cada um a sua perspectiva. Eu, Mauro, tenho uma perspectiva sobre ele, uma visão sobre ele. Tenho um pastor amigo meu que tem uma visão sobre ele. Tem uma pastora amiga minha que tem uma visão sobre ele. Todos nós temos um fragmento da verdade do Pai, que quando tudo isso se junta, nós temos a resposta do Pai, de quem ele é e do caráter dele. E o que ele tem se deixado revelar a mim é sobre o seu caráter, sobre as suas intenções, sobre como é que ele quer se deixar ser visto para vocês, a minha visão. Assim como tem muitos irmãos, muitos pastores, muitos missionários que também têm uma visão diferente. Uma visão do Pai, do caráter do Pai, mas à vista deles. E o Senhor tem me incomodado para compartilhar isso, para que vocês também vejam Ele a partir da minha ótica e da compreensão daquilo que Ele tem trago a mim. Porque eu fui criado por Ele. Então, tudo é dele, por Ele, para Ele, né? E quando ele disse aqui para mim, ele não divide a glória dele com ninguém, muitas vezes a gente tem uma ideia de que Deus, ele... não vou dividir aqui a minha glória porque eu preciso. A gente tem uma imagem deturpada do caráter dele, do que verdadeiramente ele quer passar na palavra, nas suas escrituras. E quando está escrito aqui em Isaías 42, versículo 8, e no capítulo 48, versículo 11, a gente vê Deus falando, né? 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. E Deus, ele não está sendo egoísta ou vaidoso. Essa é a minha ótica, tá, irmãos? Sobre aquilo que eu compreendi, que ele tem trago no meu coração. Deus não está sendo egoísta ou vaidoso, mas está protegendo a integridade da sua glória, para que não seja usada de forma indevida, especialmente para autopromoção humana. Isso ecoa fortemente com o espírito de Isaías 42:8 e 48:11, mas com uma nuance que muitos ignoram. E qual é essa nuance que muitos ignoram, né? Que muitas vezes eu ignorei também? É que a glória como expressão do caráter de Deus. Então a glória, ela é a expressão daquilo que é a identidade de Deus, que é o caráter dele. Na Bíblia, a glória de Deus é frequentemente associada à sua santidade, a seu poder e majestade, sua presença transformadora. Ou seja, a glória não é um troféu, ela é uma manifestação do que Deus é. E quando alguém tenta usá-la para se exaltar, está distorcendo o propósito desta glória. Conseguiu entender, meu irmão? Minha irmã? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, porque ninguém vai saber usar a glória de Deus. Porque aconteceu de o Senhor partilhar a sabedoria, partilhar do seu conhecimento, de quem ele era, do seu caráter, e muitas pessoas usaram isso de maneira deturpada. Por isso que ele se deixa ser visto e ser conhecido a ótica de muitos diferentes, porque juntando todas as partículas da verdade, essas partículas que ele permitiu ir para cada pessoa, um pouco para mim, um pouco para um pastor, para um missionário, para um irmão, para tantas pessoas que estão aí, que são gente boa de Deus, que vive verdadeiramente a justiça, vive uma vida reta, não por aparência, mas porque já tem a essência dele e entendeu. Muitos passaram por batalhas, por desconstruções, foram quebrados, né? O vaso quebrado e reconstruído novamente pelo Pai, e vivem uma vida tranquila, sem autopromoção, sem nada disso.
e carregam uma partícula da verdade dele. Eu carrego uma partícula, meu amigo pastor, amiga pastora, todos carregamos uma partícula dele. E juntos nós temos a compreensão do Pai. Isso é maravilhoso para o exercício da humildade. Foi o que ele me disse naquela noite do dia 8/8. Para o exercício da humildade, irmãos. E eu, quanto tempo atrás aí, não achei que eu teria todas as respostas. Às vezes Deus vem falar com a gente se enche tanto ali de conhecimento e acha que é um conhecimento único, quando não, irmãos. Tem muita gente boa de Deus que Deus está falando e está transmitindo mensagens que quando você vai ligar aquilo que Ele te disse, aquilo que disse ao outro, coincide tudo. Você vê que Deus vai revelando o seu caráter, parece que o caminho vai se formando para a gente ir ao caminho da verdade. Isso é maravilhoso demais, irmãos. E quando ele diz que não divide a glória dele com ninguém, é para que não haja esse sentimento de orgulho, porque no vídeo passado nós falamos sobre isso. Vai aparecer uma tag aí, onde o vídeo fala sobre o orgulho, para a gente se despir dele, né? Então, existia um ser que achou que sabia de tudo e caiu do cavalo. Se achou o mais belo, o mais imponente, quis se igualar ao Pai. Aonde estava o coração desse ser, que era criatura como os outros, para ser diferente, por ser diferente, se achou exclusivo? Olha o que o Espírito Santo falou comigo nessa noite, do dia 8. Existia um ser, né? E tudo que ele falou é o que nós já lemos na Bíblia, né? Isso aqui não é nada exclusivo, irmãos. Uma revelação, não. Deus está conversando comigo a partir da palavra dele. É a palavra dele aqui. Só que em palavras filosóficas, poéticas. Existia um ser que achou que sabia de tudo e caiu do cavalo. Se achou o mais belo, o mais imponente. Quis se igualar ao Criador, o Pai. Aonde estava o coração, essa indagação, onde estava o coração desta criatura que era como os outros, mas por ser diferente se achou exclusivo? Onde estava o coração dele? É desse veneno que o Pai está tentando nos livrar, quando ele diz que não divide a glória dele com ninguém. Porque ele, na sua supremacia, na sua soberania, é simples. O Pai é simples. O Pai não usa da glória dele para se vangloriar. Ele não senta num trono ali querendo glória para si, como muitos imaginam e o acusam, guiados pelo inimigo, guiados por Satanás. Muitas vezes guiado pela sua própria vaidade ou dor de ter sido massacrado dentro de uma igreja, ter sido frustrado por pessoas malignas que estão dentro do sistema religioso, e a pessoa traz aquela mágoa para dentro do coração e externa, como se Deus fosse um Deus que ficasse ali no trono. Eu preciso de adoração, eu preciso da glória, eu preciso de tudo, eu não divido minha glória com ninguém. Irmãos, ele está protegendo a sua criação, guardando a sua glória para si, porque ele sabe cuidar da glória. Essa honra que todos acham que Deus quer honra, não, ele não quer honra. Ele merece honra. Ele não fica exigindo a honra, ele merece. Jesus Cristo era Deus encarnado. Deus deu seu único filho, que morreu numa cruz, não querendo ser maior do que ninguém. Não quis ser maior do que Deus, que nós lemos em Efésios capítulo 2, no vídeo passado. Esse é um complemento para você não se perder. Se você quiser assistir outro vídeo, vai ficar muito mais fácil de você compreender, irmão. Tá bom? E esse é principalmente para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Assim como eu andei muito tempo afastado. Mas depois de voltar e poder compreender tudo isso que Ele tem colocado na minha mesa, tem, além da gratidão por Ele ter me perdoado e ter me trago de volta, eu poder compartilhar isso para que os seus olhos não fiquem cegos com escamas desse veneno que se chama orgulho, de a gente achar que é alguma coisa, ou pela ferida. Nós ficamos tão feridos com o sistema, com muitas situações e circunstâncias dentro de uma igreja, que a gente se afasta do Pai e acaba se perdendo, que foi o que aconteceu comigo. O Pai revela o seu caráter quando lava os pés dos discípulos. O que quiser ser maior, que seja o servo. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não é esse o caráter do Pai revelado em Jesus? Ele veio servir. Ele veio para dar a sua vida por nós. O Pai, tudo aquilo que Ele te pede, Ele é a essência dele, é a essência do caráter.
Se ele te pede para ser simples, é porque ele é simples. Nele não habita o orgulho, nele não habita a soberba. E ele nos adverte para que a gente não caia nessa mentira do que é o orgulho, do que é a soberba, porque eles precedem a queda. Deus, ele detém todo o conhecimento, mas ele não usa disso para se vangloriar, muito pelo contrário. Ele ensina por amor, para que nós tenhamos uma vida em paz também, e encontremos a paz nele, e não nos afastemos dele com iniquidade ou com o pecado que nos leva à iniquidade. Que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, sobre pecado e iniquidade. É muito interessante e atrelado à neurociência. Irmãos, é um estudo muito abençoado. Se você que não segue essas redes sociais onde eu tenho postado vídeo, as plataformas, siga, para que Deus te abençoe com esse conhecimento que Ele tem colocado na minha mesa, para que nós sejamos edificados, tanto eu quanto você. Como pode o Criador, o Pai, respeitar suas criaturas? Quem é o próprio respeito? Aí você vai perguntar assim, mas como que Ele respeita as suas criaturas? Ele não criou um anjo? E esse anjo não tomou uma decisão diferente daquilo que não faz parte com a essência do Pai, e não deixou de entrar no seu coração, foi tentado pelo orgulho, não caiu com isso? Se o Pai fosse outro, ele não respeitaria a decisão. Ele aniquilaria ali. Mas ele não seria o Pai e o Criador se ele fizesse isso. Ele não ia merecer louvor, ele não ia ser digno, mas ele é digno de ser Deus. Ele não tem medo. Não vou criar uma criatura porque ela pode se voltar contra mim. Ele não seria Deus, ele não seria o soberano, mas ele é soberano sobre todas as coisas. Mesmo uma criatura não querendo segui-lo, ou rejeitando o amor dele, porque é o que o inimigo faz. Rejeita. E muitas vezes nós nos tornamos inimigos e também rejeitamos o amor dele. Mas eu estou mostrando para você aqui o caráter do Pai em todos esses vídeos que eu venho falando. É o exercer da misericórdia, para que você entenda que o Pai, ele está te chamando de volta. E o orgulho te atrapalha de enxergar isso. Se você não consegue enxergar o Pai nas coisas simples, tem algo errado com você. Se você não consegue vê-lo nas coisas extraordinárias, tem algo errado com você. Mas calma, ele é o professor e pode te ajudar. Por que o Espírito Santo me disse isso naquele dia 8? Que se você não consegue enxergar nas coisas simples ou nas coisas extraordinárias, você tem algo errado com você, por causa do orgulho. O orgulho de ser simples, na simplicidade de não ter muita coisa. Imagine uma simplicidade aí. E imagine uma coisa extraordinária. Nenhum e nem o outro tem que ter orgulho de ser aquilo, ou ter aquilo como orgulho. Mas se você gosta das coisas simples, amém, Deus está contigo. Se você também gosta das coisas extraordinárias, amém, Deus também está contigo. Ele está no muito e ele está no pouco. Não existe essa dissensão e essa segregação. Quem faz a segregação é o homem desde sempre. O homem segrega. Ele tenta fazer separação em coisas que não tem nem relevância. Então, se você tem uma ótica para o que é extraordinário e o que é simples, Deus habita nas duas coisas. E nele não habita o orgulho. A glória é dele, porque ninguém sabe lidar com a glória do Pai. Isso é incrível. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. A ele toda honra e toda glória, porque ele não se vangloria nem da glória que ele tem. É um Deus simples. O que o rei Salomão fez com a sabedoria que o Pai deu a ele? O que Saul fez com o reinado? O que você tem feito com o que ele entregou nas suas mãos? Usou errado também? Essa é uma pergunta para nós que muitas vezes esquecemos da nossa identidade pelo meio do caminho. Quando esse orgulho habita e entra no nosso coração, a gente se afasta de uma tal maneira que a gente esquece. E a gente olha a história do rei Salomão, do rei Saul, julga, né? Ah, esse aí largou a glória do Pai, esse aí fez isso, esse fez aquilo. A gente julga quando a gente lê. Mas o que você tem feito com a glória que ele tem te entregado? O que você tem feito com a sabedoria que ele tem te entregue, que ele entregou nas tuas mãos? Com o trabalho que ele entregou nas tuas mãos? Com esse saber, você tem compartilhado com as pessoas e tem ajudado elas a crescer?
Ou isso te serviu também de orgulho, como ele me deu uma empresa? E eu me ceguei. Eu não humilhava as pessoas, quem trabalhava comigo, ou amigos, nem nada. Mas eu me ceguei tanto naquilo, que aquilo subiu ao meu coração. Eu me esqueci do Pai. Eu já não queria mais contato com pessoas de igreja, porque eu já estava muito ferido. E se a gente não prestar atenção, esse orgulho sobe ao nosso coração. E aquilo que era para ser bênção, que foi dado por Ele, que era para ser bênção na nossa vida, acaba virando uma maldição. Ou acaba virando uma ferramenta de uma justiça. Você quer se justificar de tudo aquilo que te aconteceu no passado, que era o meu caso. Quando criança fui espancado, né, por uma pessoa da família, e ela me falou muitas palavras ruins que eu trouxe como combustível para crescimento. Mas quando o Pai me curou dessa ferida, de ter sido rejeitado, de ter ouvido muita coisa ruim ao meu respeito, que ninguém gostava de mim, quando o Pai me curou disso, quando Ele disse que me amava, numa experiência sobrenatural que eu tive no monte, depois eu conto com mais detalhes, quando Ele me curou disso, eu não soube nem o que fazer, porque eu perdi a motivação de ter uma empresa, eu perdi a motivação de ter as coisas, porque no fundo, no meu subconsciente, eu queria que as pessoas vissem que eu não era aquilo que aquela pessoa tinha feito anos atrás, quando eu tinha 5, 6 anos. Aí eu cresci tanto, me expandi tanto, mas a motivação não era só na questão empresarial, mas era tapar aquela ferida, aquele vazio que tinha ficado dentro de mim, aquela rejeição. Mas quando o Pai me curou, eu não soube mais nem o que fazer. Então nós temos que tomar cuidado para que esse orgulho não entre no nosso coração e a gente use aquilo que Deus nos entregou. O que Ele tem entregue nas tuas mãos, irmão, minha irmã? O que Ele entregou? Qual é o talento que você tem? Qual é o dom que Ele te entregou? Toda boa dádiva é dom de Deus. As profecias foram cumpridas em Jesus Cristo com verdade, não como um roteiro que Ele teve que ser seguido ou ensaiado. Essa é uma parte interessante para a gente finalizar. Toda boa dádiva é um dom de Deus. Toda boa dádiva é um dom de Deus. A simplicidade, a humildade. E ela é o escape para que a gente não se torne aquilo que a gente tanto condena nas pessoas. A gente vê uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, e se você não vigiar, você pode se tornar aquilo que você tanto acusa. E não é esse o intuito de Deus. Ele não quer que a gente seja acusador dos outros. Muito pelo contrário, Ele quer que a gente exerça a misericórdia, que nós sejamos o exemplo. E por isso que muitas vezes Ele nos quebra. Então que hoje você tenha entendido essa partícula do caráter de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, não por ego, não por orgulho, não por ciúme. Ele não divide porque ninguém sabe lidar com isso. Nós não temos estrutura para isso. Tá aí o rei Salomão e o rei Saul. Eu não falei que Deus é o respeito? Ele não respeitou a decisão deles? Olha o que eles fizeram com aquilo que Deus entregou. Então cuidado para onde você tem caminhado. Assim como eu também caminhei quando tinha minha empresa. Eu perdi tudo, irmãos. Hoje eu não tenho nada. Graças ao meu bom Deus eu tenho a minha família. Eu estou falando em relação a coisas materiais, eu não tenho nada. Arrecadei dívidas. Então, em nome de Jesus, que esse caminho que você tem tentado tomar ou tem ido, presta atenção, que o Senhor, em nome de Jesus, com essa palavra te alerte para que esse orgulho não faça você cair, mas que você reconheça isso e peça ajuda para Ele. Porque aquele ser que era tão próximo dele ali, querubim, caiu também. E muitas vezes a gente acusa, a gente fala, esse maldito é isso, é aquilo, tal. E depois a gente está se comportando do mesmo jeito, não com palavras, mas com atitudes. O próprio Deus falou quantas vezes: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele sabe, o Pai sabe quem é os dele e quem não são. Não é por professar de boca, é porque Ele conhece a intenção do coração. E quem sabe com essa mensagem o Senhor não possa estar desconstruindo algo que foi construído em você, porque a intenção daquilo que Deus me entregou é essa. É um alerta, irmão, não é como acusação. Olhe com os bons olhos. É para que você desperte enquanto há tempo. Tempo de não entrar em um caminho que de repente você não consiga voltar mais. Amém?
meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe vocês com essa palavra. Eu vou trazer um outro vídeo. E se você gostou, compartilha, curte, manda para outras pessoas aí. Escreve alguma experiência que você teve com Deus. Interage nos vídeos para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Porque ele é da parte de Deus e eu sei que ele vai chegar nas pessoas que precisam escutar. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, minha irmã. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?